Meu marido mentiu, traiu e roubou nossas economias futuras para perseguir um sonho com outra mulher. Agora estou reconstruindo um empréstimo enquanto ele implora em meio às ruínas. Olá, eu, uma mulher de 28 anos, preciso começar com um pouco de história. Conheci Andrew, um homem de 30 anos, durante nosso segundo ano na faculdade. Fui imediatamente atraída por ele devido à sua personalidade ambiciosa e aspirações claras. Ambos éramos estudantes de administração. Eu me concentrei em finanças, enquanto ele focava em administração geral de empresas. Começamos a namorar depois de sermos parceiros em um trabalho em grupo, e tudo simplesmente se encaixou. Apesar de sermos estudantes universitários sem dinheiro, nossos encontros eram sempre memoráveis porque Andrew preparava refeições deliciosas em sua minúscula cozinha de apartamento. Ele aprendeu a cozinhar com sua avó, que o criou após seus pais terem morrido em um acidente de carro quando ele tinha 12 anos. Cozinhar era a forma dele de manter viva a memória dela, o que eu sempre considerei profundamente comovente. Após a formatura, ambos conseguimos empregos maravilhosos. Eu comecei em uma firma de investimentos de porte médio, enquanto Andrew conseguiu uma posição em uma das principais instituições financeiras da nossa cidade. Passamos a morar juntos, nos casamos 4 anos depois, e tudo parecia perfeito. Andrew rapidamente subia na escada corporativa. Ele possuía uma aptidão natural para análise e interações com clientes. Dentro de 5 anos, foi promovido a analista financeiro sênior, ganhando mais de $150 mil por ano. Eu também estava indo bem, tendo mudado para uma firma melhor 2 anos antes, à sugestão de Andrew. Durante todos esses anos, cozinhar continuava sendo a paixão de Andrew. Ele passava finais de semana inteiros preparando refeições e experimentando novas receitas. Todos apreciavam sua comida, e assim nosso apartamento se tornou o ponto de encontro não oficial do nosso grupo de amigos. Ele organizava jantares elaborados, em que cada prato contava uma história. Lembro-me de uma celebração em que ele preparou um jantar de 7 pratos inspirado em nossas viagens favoritas juntos. Era sua maneira de ser criativo sem abandonar o trabalho corporativo. A mudança começou há cerca de 4 meses. Andrew passou a falar mais sobre se sentir insatisfeito no trabalho. Ele voltava para casa exausto, passava horas assistindo programas de culinária e lendo biografias de chefes. Notei que estava perdendo o interesse em sua carreira, mas imaginei que fosse apenas uma fase. Então, 3 meses atrás, ele me chamou para o que descreveu como uma conversa transformadora. Ele vinha pesquisando secretamente escolas de culinária e descobriu uma que oferecia um programa intensivo de 18 meses. A escola tinha excelente reputação e havia formado diversos chefes renomados. Ele detalhou todo o plano: largar o emprego, concluir a escola, trabalhar em outros restaurantes para adquirir experiência e, finalmente, abrir o próprio. Tinha gráficos, prazos e até ideias de possíveis restaurantes já organizados. O problema era que o programa custaria praticamente todas as nossas economias, que somavam cerca de $65 mil. Isso incluía mensalidade, materiais e despesas básicas durante o curso. Teríamos que viver apenas com meu salário, que era suficiente, mas bem inferior à nossa renda combinada. Andrew calculou que com algumas mudanças de estilo de vida, conseguiríamos administrar. Fiquei surpresa, mas tentei ser solidária. Afinal, ele sempre apoiou minhas decisões profissionais. Quando quis trocar de emprego 2 anos atrás, apesar da queda inicial de renda, ele me aconselhou a pensar no longo prazo. Passamos semanas discutindo vantagens e desvantagens. Perguntei sobre opções de meio período, mas ele destacou que o programa intensivo ofereceria a melhor base. Revisamos nossas finanças várias vezes, criamos orçamentos detalhados e elaboramos um plano. Tudo parecia viável no papel, então concordei. O primeiro mês foi realmente empolgante. Andrew parecia uma criança em loja de doces, voltava todos os dias com histórias sobre diferentes técnicas culinárias e demonstrava suas habilidades com facas. Praticava suas lições em casa e, embora os resultados nem sempre fossem perfeitos, seu entusiasmo era contagiante. Cheguei a pensar que era exatamente do que ele precisava, mas as coisas começaram a mudar no segundo mês. O programa é realmente difícil. Ele sai de casa por volta das 6 da manhã e muitas vezes só retorna depois das 8 da noite. As exigências físicas de passar o dia inteiro em pé, junto com a pressão de aprender tudo do zero, começaram a pesar. Ele está frequentemente cansado e mal-humorado, e o pior de tudo, perdeu o prazer de cozinhar em casa. Isso me preocupa profundamente. Nossos finais de semana antes eram preenchidos pelo aroma das receitas dele e pelo som de amigos rindo ao redor da mesa. Agora, quando sugiro receber visitas, ele diz estar exausto. Quando pergunto o que gostaria para o jantar, geralmente escolhe comida pronta ou algo simples, como macarrão. O cozinheiro apaixonado que passava horas preparando o molho agora mal tem energia para esquentar sobras. A pressão financeira também começou a aparecer. Tivemos que cancelar nossa viagem planejada à Europa, para a qual economizávamos havia mais de um ano, cortamos todos os gastos não essenciais. E eu comecei a assumir tarefas extras no trabalho para compensar a queda da renda. Não estamos em situação desesperadora, mas o conforto e a segurança pelos quais tanto lutamos estão escorrendo pelos dedos. Na semana passada, descobri algo que abalou seriamente minha confiança.
Enquanto organizava nosso escritório, encontrei documentos de um empréstimo pessoal de $20 mil que Andrew havia feito sem meu conhecimento. Quando confrontei, ele explicou que era para equipamentos cruciais e oficinas adicionais que não estavam incluídos na taxa do programa. Disse que esses recursos lhe dariam vantagem no mercado. Fiquei furiosa. Sempre fomos transparentes sobre nossas finanças, então isso me pareceu uma grande traição de confiança. Toda vez que tento expor minhas preocupações, Andrew fica na defensiva. Lembra que eu concordei com a mudança e me acusa de não acreditar nele. Ele fala constantemente sobre os planos para seu futuro restaurante, mas tudo o que consigo pensar é em nossas economias esgotadas e no estresse crescente. Ontem sugeriu expandir sua grade de cursos com aulas adicionais, o que exigiria mais tempo e dinheiro. Estou começando a perceber que talvez fui ingênua em acreditar que essa transição seria tranquila. O Andrew que conheci no início era organizado, responsável e sempre considerava nossa parceria ao tomar decisões. Esse novo Andrew parece disposto a sacrificar nossa segurança financeira e a estabilidade do relacionamento por seu objetivo. Embora admire sua coragem em perseguir a paixão, temo que esteja sendo impulsivo e irrealista. Eu me importo profundamente com ele e quero sua felicidade, mas começo a me arrepender de ter apoiado essa decisão. Nossa vida estável e confortável foi virada de cabeça para baixo, e não sei se vale a pena. Às vezes, me pego ressentida por ele ter escolhido esse caminho, e em seguida me sinto terrivelmente culpada por isso. Não sei se estou sendo egoísta ou prática. Devo continuar apoiando esse desejo ou chegou a hora de ter uma conversa séria sobre ele voltar ao emprego corporativo? Muitos de vocês sugeriram que eu desse mais tempo, afinal se passaram apenas 3 meses. Provavelmente estão certos. Acho que minha mudança repentina de estilo de vida e a pressão financeira estão me fazendo entrar em pânico. Tentarei ser mais paciente e compreensiva, ao mesmo tempo em que mantenho o controle das finanças. Gostaria de agradecer a todos que responderam ao meu primeiro relato. Muitos de vocês disseram que eu estava tomando decisões precipitadas e que deveria dar a Andrew mais tempo para se adaptar a essa grande mudança de vida. Suas opiniões me fizeram refletir sobre minha reação, e decidi me esforçar mais para compreender sua nova realidade. Na semana passada, organizei uma visita surpresa à escola de culinária durante o intervalo do almoço. Comprei comida na delicatessen favorita dele, onde tivemos nosso primeiro encontro na faculdade, achando que seria uma boa forma de demonstrar meu apoio. Mas, ao chegar à escola, a cena que encontrei mudou tudo. Localizei facilmente a sala de aula, mas Andrew não estava presente. Um estudante me conduziu até uma das cozinhas de prática, dizendo que ele frequentemente passava tempo extra lá. Quando entrei, vi Andrew com uma jovem que depois descobri ser Julia, 25 anos. Estavam bem próximos em uma das bancadas, e ele segurava suas mãos enquanto a orientava em uma técnica de corte. O que me chamou a atenção foi o quanto ele parecia calmo e feliz, em nítido contraste com o homem exausto e irritado que vejo em casa. Quando me notaram, Andrew pareceu assustado e quase saltou para longe de Julia. Ele rapidamente nos apresentou, e Julia foi excessivamente simpática, o que imediatamente acendeu alertas na minha mente. Ela não parava de acariciar o braço de Andrew enquanto falava, fazendo piadas internas que eu não entendia. Comentou sobre as habilidades naturais de Andrew para ensinar e como tinha sorte de tê-lo como parceiro de prática. Mas o que me pegou desprevenida foi sua menção casual às sessões de estudo de fim de semana no apartamento dela. Segundo ela, eles se encontravam regularmente para praticar receitas e procedimentos. Isso era novidade para mim. Andrew me dizia que passava esses finais de semana praticando na escola. Quando olhei para ele, estava encarando o chão e se recusava a encontrar meu olhar. A viagem de carro naquela noite foi tensa. Quando finalmente mencionei Julia e as sessões de estudo de fim de semana, Andrew reagiu de forma defensiva como nunca tinha visto antes. Ele me acusou de espioná-lo, afirmando que Julia era apenas uma aluna dedicada que precisava de mais ajuda. Quando apontei que ele havia mentido sobre onde passava os fins de semana, ele inverteu a situação contra mim. Disse que minhas críticas sobre sua escolha de carreira estavam o afastando e que precisava passar tempo com pessoas que realmente apoiavam seus objetivos. Essa discussão me levou a fazer algo que deveria ter feito semanas antes. Revisei detalhadamente nossos extratos de cartão de crédito. O que descobri fez meu estômago revirar. Havia diversas cobranças em restaurantes sofisticados e bares, todas em finais de semana em que ele supostamente estava estudando na escola. Algumas despesas eram em locais espalhados pela cidade, longe tanto da escola quanto do apartamento de Julia. Quando apresentei as provas, sua história mudou. De repente, essas visitas eram sobre networking e conhecer diferentes ambientes de restaurantes. Ele argumentou que isso era vital para entender o setor e criar contatos. Quando lembrei de nosso orçamento restrito e de como tivemos que cancelar nossos próprios jantares por causa de dificuldades financeiras, ele explodiu. "Você simplesmente não entende", exclamou. "Isso não é sobre dinheiro, é sobre aprender e evoluir no meu ofício. Você está tentando controlar todos os aspectos da minha nova vida porque tem inveja de eu finalmente estar fazendo algo de que gosto." Ele saiu furioso e passou os 2 dias seguintes na casa do irmão. Durante esse período, seu irmão Jason me telefonou.
Jason e eu sempre tivemos uma boa relação. Ele chegou a ser meu confidente nos primeiros dias, quando Andrew planejava o pedido de casamento. Porém, essa conversa foi diferente. Jason me acusou de ser autoritária e de sufocar a criatividade de Andrew. Segundo ele, Andrew chorava ao telefone, dizendo que se sentia preso e incompreendido. Isso não parecia em nada com Andrew que eu conhecia. Ele voltou para casa depois de 2 dias, agindo como se nada tivesse acontecido, chegou até a me dar flores e pedir desculpas pelo excesso de reação. Ainda assim, algo parecia estranho. No dia seguinte, ao lavar roupas, encontrei um pequeno caderno no bolso do jaleco de chefe dele. Eu sabia que não deveria ter olhado, mas depois de tudo que havia acontecido, precisava conhecer a verdade. O caderno começou de forma inocente, com receitas e anotações culinárias, mas conforme fui lendo, encontrei registros pessoais que fizeram meu coração despencar. Havia trechos sobre sentir-se preso em nosso casamento e sobre como Julia despertava algo dentro dele. Escreveu que ela o via como um artista, e não como um provedor, e que compreendia seu espírito como ninguém jamais compreenderá. Havia também uma lista de prós e contras sobre várias decisões de vida, incluindo uma intitulada Recomeçar. Coloquei o caderno exatamente onde o havia encontrado e não mencionei nada. Como poderia? O Andrew que escreveu aquelas palavras me era totalmente desconhecido. O homem com quem me casei jamais mentiria sobre como gastava seu tempo e dinheiro. Jamais esconderia suas emoções em um diário secreto em vez de se comunicar comigo. Jamais permitiria que outra pessoa se interpusesse entre nós. Comecei a me preparar discretamente para o que pudesse acontecer a seguir. Abri uma conta bancária separada e transferi parte do meu salário para lá. Documentei tudo, as mentiras, os custos ocultos e os momentos em que ele desapareceu. Cheguei até a fotografar os extratos do cartão de crédito, mas me sinto péssima por desconfiar tanto do meu próprio marido. Não sei o que fazer agora. Parte de mim quer confrontá-lo sobre tudo, o caderno, as mentiras, Julia. Mas outra parte teme o que a conversa pode revelar. Será que ele realmente está seguindo seus sonhos, ou está usando essa mudança profissional como forma de fugir do nosso casamento? Revelar o que sei o afastaria de vez ou finalmente o faria ser honesto comigo? Por enquanto, apenas observo e espero, sentindo-me uma estranha dentro do meu próprio casamento. O mais triste é que ainda o amo, e me pego desejando que isso seja apenas uma fase causada pelo estresse e pelas grandes mudanças da vida. Mas no fundo, começo a me perguntar se nosso casamento será outra vítima desse sonho. Atualização 2. Na semana passada, a verdade finalmente veio à tona, e foi pior do que eu poderia imaginar. Tudo começou com um e-mail de um endereço que eu não conhecia, com a linha de assunto: seu marido e minha namorada. O remetente era Eric, namorado de 3 anos de Julia. Eric enviou um e-mail detalhado e devastador. Ele descobriu o caso depois de encontrar o celular de Julia destravado enquanto ela tomava banho. Encontrou meses de mensagens entre ela e Andrew, que remontavam praticamente ao início do programa de culinária. Ele me enviou capturas de tela das conversas alegando: você merece saber a verdade tanto quanto eu. Ler aquelas mensagens foi como assistir a um acidente de trem em câmera lenta. Começou de maneira inocente, com discussões sobre receitas e técnicas, mas rapidamente evoluiu para trocas pessoais. Andrew reclamava para ela que eu era excessivamente focada nos aspectos práticos da vida e não compreendia seu espírito artístico. Eles zombavam de mim nas conversas, chamando-me de a banqueira, e rindo de como eu era ingênua por não perceber o que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. As mensagens revelaram que suas supostas sessões de estudo eram, na verdade, realizadas principalmente em restaurantes sofisticados, com Andrew gastando centenas de dólares em menus degustação e harmonizações de vinhos. Eles racionalizavam isso como pesquisa para a futura parceria de negócios. Sim, você leu corretamente. Eles haviam planejado abrir um restaurante juntos após a formatura. Aquele empréstimo pessoal de $20 mil foi usado, em grande parte, para jantares de pesquisa de mercado e o planejamento inicial de seu futuro café. Julia desempenhava seu papel com perfeição, sempre alimentando o ego de Andrew com mensagens sobre como ele era maravilhoso e incompreendido. Chamava-o de sua alma gêmea culinária, e afirmava que o impedia de alcançar seu verdadeiro potencial. Andrew acreditava em tudo, dizendo que ela era a única pessoa que genuinamente compreendia sua paixão. O que mais me doeu foram as mensagens em que discutiam o futuro juntos. Já haviam escolhido possíveis locais para o café, falado sobre ideias de cardápio e até imaginado como seria a vida deles quando finalmente pudessem ficar juntos de verdade. Andrew escreveu que conhecer Julia o fez perceber que havia se acomodado em nosso casamento. Depois de ler tudo, senti-me fisicamente doente. Passei o dia inteiro na cama, alternando entre chorar e me sentir anestesiada. Mas, de repente, a raiva tomou conta. Copiei todas as mensagens, espalhei-as pela mesa de jantar, a mesma onde ele costumava preparar aqueles jantares maravilhosos para mim, e esperei seu retorno. Quando Andrew entrou e viu os papéis, todo o sangue sumiu do seu rosto. Suas primeiras palavras não foram "me desculpe", tampouco uma negação. Em vez disso disse: "Como você conseguiu isso?" Mesmo então, sua maior preocupação era ter sido pego, e não o sofrimento que havia causado. A conversa que se seguiu foi ao mesmo tempo desagradável e reveladora. Quando encurralado com provas, Andrew mostrou sua verdadeira face.
Tentou colocar toda a culpa em mim. Afirmou que meu foco excessivo em segurança financeira o havia levado a buscar respostas em outro lugar. Disse que o estresse da transição profissional e minha falta de apoio o empurraram para os braços de Júlia. Segundo ele, Júlia entendia que para alcançar seus objetivos, às vezes era necessário correr riscos e quebrar regras. Quando mencionei o dinheiro, nossas economias, o empréstimo, as dívidas de cartão de crédito que ele acumulou enquanto reclamava e a sustentava, ele teve a ousadia de justificar tudo como um investimento em seu futuro. Tentou argumentar que os jantares caríssimos eram essenciais para compreender a cultura da alta gastronomia e que Júlia apenas o ajudava a navegar nesse meio. A verdadeira virada aconteceu quando perguntei sobre os planos de negócios deles. Eles já tinham feito um depósito para um possível espaço de restaurante usando parte do empréstimo de $20.000. Planejavam assinar o contrato de locação no mês seguinte. Andrew tinha até redigido sua carta de demissão do programa de culinária, pretendendo desistir e começar a reformar o apartamento com Júlia. Eu disse a ele que deveria ir embora naquela mesma noite. Ele tentou argumentar, alegando que poderia explicar tudo, que estava confuso e preocupado, e que Júlia não significava nada, mas quando ameacei chamar a polícia, ele acabou partindo. Ele tem ficado na casa do irmão que, aliás, me ligou para pedir desculpas sinceras. Aparentemente, Andrew criou uma versão muito diferente dos nossos problemas conjugais para sua família. Os dias seguintes foram acompanhados por um dilúvio de mensagens de Andrew, longos textos sobre o quanto estava arrependido, como tinha se perdido de si mesmo e como queria reparar os erros. Ele se ofereceu para cortar totalmente o contato com Júlia, abandonar a escola de culinária e até tentar se reinscrever no antigo emprego. Enviou conhecidos em comum para interceder por ele, fez a própria mãe me telefonar chorando e ainda apareceu no meu escritório com flores. A segurança o retirou do local. Mas eu terminei. A confiança acabou, assim como o respeito. O homem com quem me casei. Aquele que me preparava o jantar em seu pequeno apartamento universitário e sonhava em construir uma vida ao meu lado, não existe mais. Essa pessoa simplesmente deixou de existir. Não reconheço quem ocupa seu lugar agora. Alguém capaz de mentir para mim sem hesitar, pegar nossas economias e planejar o futuro com outra mulher enquanto deitava na nossa cama. Atualização 3. Prometi que esta seria minha última atualização, e é reconfortante encerrar este capítulo da minha vida. Os últimos 3 meses foram uma montanha-russa de reuniões legais, abalos emocionais e transformações significativas. Mas finalmente começo a enxergar uma luz no fim do túnel. O processo de divórcio já foi iniciado. Após minha última atualização, as tentativas de Andrew de me reconquistar se tornaram cada vez mais desesperadas. Ele apareceu tantas vezes no meu local de trabalho que precisei registrar uma queixa junto à segurança. Mandou bilhetes escritos à mão dizendo que Júlia não significava nada, que ela era apenas um reflexo da sua crise de idade, e que abandonar a carreira corporativa havia o deixado momentaneamente insano. Ele chegou a abandonar a escola de culinária e implorou ao antigo empregador para contratá-lo de volta. Foram categóricos ao recusar. Aparentemente a notícia sobre sua saída repentina e sobre todo o desastre do sonho culinário já havia se espalhado. O trem do karma passou com força. Júlia, a suposta alma gêmea que compreendia seu espírito artístico, acabou abandonando tanto Andrew quanto Eric em favor de outro colega da escola de culinária. Segundo amigos em comum, ela tem um histórico desse tipo de comportamento. Andrew foi o terceiro homem casado da escola com quem ela se envolveu. Quando Andrew percebeu que não era especial e apenas mais um troféu na lista dela, entrou em colapso completo. Ligou para mim bêbado às 2 da manhã, chorando, dizendo que tinha destruído sua vida por alguém que o enxergava como nada além de uma conquista passageira. As consequências financeiras foram desastrosas. Além do empréstimo pessoal de $20.000, descobri que ele havia criado 2 cartões de crédito sem meu conhecimento e os estourado, em grande parte com restaurantes caros e presentes para Júlia. O prejuízo total está estimado em cerca de $45.000. Felizmente meu advogado é um verdadeiro milagreiro. Não sou responsável por nenhuma dessas dívidas porque todas estavam em nome dele, e conseguimos provar que foram contraídas durante o caso extraconjugal. O juiz ficou particularmente indignado com a prova de que ele gastou nossas economias em outra mulher. Eu saí do nosso apartamento e me mudei para um lugar menor, mais próximo do trabalho. É uma mudança de um amplo 2 quartos para um lar de 1 quarto, mas é o meu espaço. Não há memórias aqui. Não existem fantasmas de antigos jantares. Estou gradualmente reconstruindo minhas economias enquanto concentro minhas energias na carreira. Fui promovida no mês passado, o que sinto como uma forma do universo me dizer que tomei a decisão certa. Alguns amigos em comum acreditam que eu deveria dar a Andrew outra chance. Eles argumentam que ele já sofreu bastante. Perdeu emprego, objetivos, reputação e economias de uma só vez. Atualmente trabalha como cozinheiro de linha no Applebee's, ganhando pouco mais do que o salário mínimo.
Seu irmão me contou que ele mora no porão dos pais e só consegue fazer os pagamentos mínimos da dívida. Dizem que ele aprendeu a lição, mas eu não posso voltar. A confiança foi completamente destruída, e não tenho interesse em ser o prêmio de consolação ou a rede de segurança de alguém. Andrew não apenas me traiu, como também mentiu repetidamente, roubou o nosso futuro e me ridicularizou diante da amante. Ele estava disposto a abrir mão de 10 anos de casamento por uma fantasia que durou menos de 3 meses. Isso não pode ser reparado com terapia. A ironia da situação não me escapa. Ele deixou um emprego de 6 dígitos para seguir seus objetivos culinários, e agora prepara hambúrgueres em uma rede de restaurantes. Sonhava em ser um chefe respeitado com o próprio restaurante, mas aos 30 anos ainda vive no porão dos pais. Às vezes me pergunto se ele acredita que sua energia artística valeu o preço. Quanto a mim, estou melhor do que imaginei. O divórcio deve ser finalizado em poucos meses. Diante dos fatos, meu advogado acredita que poderemos exigir que Andrew arque com parte das minhas despesas legais. Comecei a fazer aulas de culinária, em parte para recuperar algo que ele destruiu e em parte porque não posso viver de comida pronta para sempre. Minha nova casa tem uma cozinha modesta, mas adequada, e estou aos poucos aprendendo a gostar de cozinhar para mim mesma. Algumas pessoas já tentaram me arrumar encontros, mas ainda não estou pronta. Estou focada em reconstruir minha vida e redescobrir quem sou sem Andrew. Talvez um dia volte a confiar o suficiente para amar novamente, mas por enquanto, estou satisfeita com minha independência e tranquilidade. Às vezes, a melhor forma de vingança é simplesmente viver. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.